A LINDB, Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, foi originalmente criada como Lei de Introdução ao Código Civil em 1942. É uma norma de caráter geral que orienta a aplicação das leis no Brasil. Embora ela tenha surgido para acompanhar o Código Civil de 1916, a sua utilidade vai muito além do direito civil, sendo aplicada a todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ela foi criada pelo Decreto-Lei número 4.657 de 1942 e foi inspirada em modelos europeus, principalmente italianos, com o objetivo de fornecer regras básicas sobre a vigência, aplicação, interpretação e integração das leis. Em 2010, o seu nome foi alterado para Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, refletindo seu alcance mais amplo. A mudança mais significativa ocorreu com a Lei número 13.655, em 2018, que inseriu novos dispositivos voltados à segurança jurídica e à responsabilização da administração pública, reforçando a importância da LINDB no contexto do direito administrativo e da atuação estatal. A LINDB estabelece uma série de princípios que devem guiar a interpretação e aplicação das normas jurídicas brasileiras, que são o princípio da legalidade, onde fala que a atuação da administração pública deve ser pautada pela estrita observância da lei, o princípio da impessoalidade, que diz que as decisões devem ser tomadas com base nos critérios objetivos e na finalidade da lei, sem discriminações ou favorecimentos pessoais. E também o princípio da proporcionalidade, que diz que as medidas adotadas devem ser adequadas, necessárias e proporcionais ao objetivo alcançado. Olá, me chamo Eslaudiesla e vou falar um pouquinho sobre alguns tópicos sobre a LINDB. A LINDB, que é a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, é como se fosse a lei das leis, por trás das regras gerais e como se aplica todas as demais normas do Brasil. Vigência e obrigatoriedade da lei é um dos tópicos, e todas as leis que são publicadas não entram em vigor de imediato. Existe um período que é chamado de vacatio leris, que é normalmente de 45 dias, salvo se a própria lei trouxer outro prazo. Esse é o tempo que serve para nós, que somos sociedade, órgãos públicos, se adaptarem. Uma vez que em vigor, ela é obrigatória para todos. Ah, por que não dá para alegar? Ah, eu não sabia. O conhecimento da lei não é desculpa. A interpretação e aplicação da lei é outro tópico. E na hora de interpretar o texto da lei, se o texto for claro, a aplicação é direta. Mas quando houver dúvida de interpretação, é preciso buscar o espírito da lei. O que ela realmente quis dizer, o que ela quer proteger ou regulamentar. A LINDB orienta que a interpretação leve em conta não só as letras da norma, mas também os fins sociais, o interesse público e a justiça do caso. E é por isso que os princípios como boa-fé, proporcionalidade e segurança pública ganham tanta importância. Exemplos práticos e aplicação é outro tópico. E um exemplo simples que eu posso trazer aqui é: se amanhã for publicada uma lei que aumenta a multa de trânsito, ela só vai ser cobrada após o prazo do vacatio legis, salvo se o texto disser que a aplicação é imediata. Outro caso, imagine que uma lei fala que o contrato deve ser cumprido de acordo com a boa-fé. Esse termo é aberto, então cabe ao juiz analisar a situação concreta para ver se houve abuso ou não. Também é comum o uso da LINDB quando uma norma é omissa. Se não há regra específica, aplicam-se os princípios gerais do direito. E resumindo, a LINDB garante segurança, orienta como a lei nasce, como ela passa a valer e como deve ser interpretada de forma justa, adequada ao contexto social. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, alterada pela Lei 13.655 de 2018, é uma das normas mais importantes do sistema jurídico brasileiro, porque funciona como uma lei sobre leis, isto é, estabelece princípios e diretrizes pela interpretação, aplicação e integração das normas jurídicas em geral. Bom, a importância da LINDB no sistema jurídico, segurança jurídica e coerência,
orienta como aplicar a lei no tempo e no espaço, a retroatividade e territorialidade. Garante previsibilidade das decisões jurídicas, critérios de integração da norma e determina como suprir lacunas legais, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Diretriz para interpretação e exige que o intérprete considere os fins sociais e as exigências do bem comum. Efeito das normas administrativas e jurídicas. Após a reforma de 2018, reforçou a necessidade de decisões fundamentadas em consequências práticas, não apenas em lógica formal. Abrangência. Bom, aplica-se a todo o ordenamento jurídico, civil, penal, administrativo, tributário, etc. E vou falar agora um pouco também sobre os desafios atuais da LINDB. Concretização dos princípios. Bom, a exigência fundamental de decisões, considerando consequências práticas, ainda enfrenta resistência cultural no judiciário e na administração. Equilíbrio entre segurança jurídica e justiça social. O sistema precisa evitar tanto o formalismo excessivo quanto o casuísmo, que gera insegurança. Aplicação em políticas públicas. A LINDB prevê responsabilidade do agente público, mas também proteção contra punições arbitrárias, o que desafia o controle jurídico e administrativo. Bom, formação jurídica. Muitos operadores do direito ainda têm uma leitura restrita da LINDB, sem perceber seu papel como norma sobre direito. As atualizações recentes, que são a Lei 3.655 de 2018, a mais significativa alteração da LINDB nas últimas décadas. Entre os pontos principais, artigo 20, decisões administrativas de controle e judiciais devem considerar consequências práticas. Artigo 22, imposição de deveres só pode ocorrer com clareza e proporcionalidade. Artigo 23 e 24, proteção ao agente público que age com base em interpretação razoável, mesmo que depois considerada incorreta. Artigo 30. Estímulo à consulta pública em processos de edição normativa. E os debates recentes são a aplicação da LINDB na análise de políticas públicas, especialmente em áreas sensíveis como saúde, meio ambiente e orçamento. Discussão sobre o alcance da segurança jurídica e de responsabilidade do gestor público, sobretudo no Tribunal de Contas e no STF. O uso da LINDB como fundamento em decisões de grande repercussão, como temas de improbidade administrativa, controle de políticas de saúde e gestão fiscal.